Que alegria estarmos juntos, reunidos mais uma vez para a reflexão do Santo Evangelho. Nesta segunda-feira, dia 28 de setembro, vamos refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 46 ao 50. Estamos na 26ª semana do Tempo Comum. Sinta-se muito acolhido, você que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook e YouTube da Paróquia São Brás, Birigui. Para bem iniciarmos esta santa reflexão do Evangelho, vamos invocar sobre nós o sinal da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou junto de si e disse: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos for o menor, esse será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós os proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe então: Não o proíbas, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, meus queridos irmãos, o Senhor vem nos chamar a atenção mais uma vez para a nossa humildade, para a nossa pequenez. E Ele vem dizer aos discípulos que todo aquele que for pequeno será grande no reino de Deus. E Ele escolhe uma criança para exemplificar este ensinamento. Porque a criança ela é sinal de pequenez, sinal de insegurança, aquela criança que precisa sempre do apoio, da ajuda de um adulto. E o Senhor vem dizer que aquele que receber esta criança receberá o Senhor, receberá Deus. Que nós possamos ser como esta criança, se entregar aos braços do Pai, entregar nele a nossa confiança, pedir a Ele que nos ajude sempre que nós precisarmos. E que nós possamos ser como essa criança na humildade, na nossa pequenez. E olhar para todos aqueles que precisam, com um olhar misericordioso que o Pai sempre nos olha. Se a gente ler a primeira leitura de hoje, dessa segunda-feira, vai vir falar para nós sobre Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. E mesmo assim não se revoltou contra o Senhor. Ao contrário, ele continuou louvando e agradecendo a Deus. E dizendo que tudo que ele tinha foi dado pelo Pai. E que se pelo Pai foi tirado, ele entendia e ele agradecia. Que nós possamos ter essa sabedoria de Jó. Atender aos chamados do Senhor. Continuar louvando a Ele em todas as dificuldades que nós tivermos. Que nós não se revoltamos. Muitas vezes acontece uma pequena coisa na nossa vida e nós já se revoltamos contra Deus, já o questionamos, já o indagamos. Por que isso aconteceu? Por que nós perdemos isso? Por que tudo isso está acontecendo? Mas olha o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo que ele tinha. E mesmo assim ele continuou glorificando ao Senhor. Porque ele sabia que tudo aquilo que ele tinha foi dado pelo Pai. E que se lhe foi tirado pelo Pai, ele aceitava. Ele não reclamou, ele não blasfemou contra Deus. E no final do Evangelho de hoje, nós podemos ver que o Senhor vem falar que só existe uma distinção no reino de Deus. Aquele que está contra. Os demais, aqueles que falam do Senhor de forma justa, de forma honesta, que falam em nome de Deus, estes serão acolhidos no reino de Deus.
não precisa necessariamente fazer parte da nossa comunidade, não precisa necessariamente fazer parte de uma pastoral, estar à frente de um ministério para que o Senhor o acolha. Ele basta falar de Deus de forma honesta, de forma verdadeira, de coração, e Jesus o acolherá no reino de Deus. Como vem dizer para nós o Evangelho do domingo, que fala que as prostitutas e os cobradores de impostos se arrependeram, acolheram a palavra do Senhor, e deles lhe foi dado, e para eles lhe foi dado o reino dos céus. Diferente de todos aqueles outros, arrogantes que estavam à frente, que sabiam de tudo, mas no coração não sabiam de nada. Não acolheram a palavra de Deus, não acolheram Jesus. Então destes lhe foi tirado o reino dos céus. E aí Jesus ele vem dizer isso para nós, que o que importa é a gente fazer as coisas conforme a vontade do Senhor. Não precisamos estar à frente, não precisamos estar em determinada comunidade. Nós precisamos acolher Jesus no nosso coração e fazer as obras que Ele nos pede. Acolher o irmão, estender a mão aos necessitados, ser humildes, estar aqui para servir e não para ser servido. E anunciar o seu evangelho de coração, de forma justa. E assim nós receberemos o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nós tenhamos uma semana abençoada e que por intercessão de Nossa Senhora das Graças, o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, uma abençoada semana, tudo de bom para todos vocês. Amém.